Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, com a entrada dos ministros, como sempre acontece, às quartas e quintas, e você sempre acompanha no início de cada sessão, dirigindo-se aos respectivos lugares. É o que marca exatamente os instantes iniciais para o início da sessão plenária, no caso da tarde desta quinta-feira. E como sempre, acompanhamos ao vivo aqui pela TV Justiça, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 20 de março de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma divergência ou observação. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a quem está por acompanhar o item 8 da pauta, o recurso extraordinário 1.055.941, que ele não será chamado na data de hoje. Daremos continuidade à DPF 524 e à DPF 530, referendos em medida cautelar da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, que na data de ontem foi feito o relatório e ouvido os representantes dos amici curiae, e daí o julgamento suspenso para agora a realização do voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Pediria ao ministro Luiz Fux se poderia assumir a presidência por alguns minutos. Muito obrigado. Ministro Luiz Edson Fachin, com a palavra. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, inicio o voto que trago à colação, prestando, antes de mais nada, uma homenagem à advogada e aos advogados que assomaram a tribuna na data de ontem, trazendo, como soe acontecer, uma relevante contribuição ao julgamento deste tema que não de ontem nem de agora tem chamado a atenção na prestação jurisdicional desse Supremo Tribunal Federal. Saúdo também a senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, Procuradoria, que em ambas as demandas aqui se manifestou. E gostaria de prestar, senhores ministros, um esclarecimento metodológico inicial. Eis que esses dois feitos foram, na data de ontem, apregoados em conjunto e, portanto, fiz o relatório primeiro de um, depois de outro, e até houve a indagação inicial sobre qual era o fio condutor comum de ambos os feitos, e na data de ontem, portanto, este relator tinha um voto para a DPF 524 e um voto para a DPF 530. Como o relato foi feito e as sustentações sugerem um julgamento conjunto, eu estou sistematizando os dois votos num voto só, portanto, numa versão atualizada, que eu estou tomando a liberdade de fazer chegar às mãos de vossas excelências, e como verão, e eu em seguida irei explicitar as razões, como verão, nada obstante o julgamento conjunto, eu estou propondo soluções distintas em relação às duas ADPFs, ou seja, a ADPF 524 e a ADPF 530. Portanto, senhor presidente, num voto não muito alongado, mas vou procurar explicitar
a posição que trago à colação desta forma e que, como ver-se-á, numa das hipóteses, eu estou trazendo ao colegiado uma explicitação da modificação da posição que inicialmente aqui sustentei em sede cautelar. Por isso estou dizendo que, reiterando minha saudação às brilhantes atuações dos nobres advogados públicos e privados em demandas como essa, que são de alto significado para o interesse público, também registro que essas sustentações que aqui foram levadas a efeito ontem e também as contribuições dos diversos amici curiae propiciaram, ainda que em curto espaço temporal, a essa sistematização conjunta dos votos e também alguns ajustes nas minutas que distribuí previamente para fins de propiciar a deliberação colegiada mais célere. Portanto, principio, senhor presidente, ministro Luiz Fux, principio por declarar de início a modificação da minha compreensão, tal como houver assentado na cautelar, em relação ao feito atinente à Companhia Metropolitana do Distrito Federal, aonde houvera inicialmente assentado que deveria também submeter-se ao regime especial dos pagamentos da Fazenda Pública, ao passo que mantenho o entendimento prévio quanto à Emater Pará, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do Pará. E explicito esta diferenciação e este segundo olhar mais verticalizado que, como disse, revelando, portanto, a importância não só das sustentações orais, mas também das contribuições genuínas dos amici curiae para o desate da matéria e também para evidenciar que todos nós aqui nos encontramos num juízo colegiado, cujo resultado também se constrói a partir dessa interlocução dialógica entre os magistrados, com a advocacia pública, com a advocacia privada, com o Ministério Público, fazendo, portanto, o verdadeiro sentido do juízo colegiado e aplicando a expressão festina lente, ou seja, como se sabe, conjugando prudência e ousia, portanto, tendo esta preocupação que remete às origens do sentido dessa expressão latina. Portanto, eu estou a dizer que num segundo olhar mais verticalizado, notadamente por intermédio do cotejo entre a hipótese da empresa estatal, dependente da estrutura distrital, e a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, firmo convicção, que aqui trago, no sentido de propor o não referendo da cautelar, embora por mim mesmo anteriormente deferida de forma monocrática, em relação à DPF 524, e ratifico, por outro lado, as razões e conclusões adotadas também em sede monocrática, já no âmbito da outra DPF, a 530, ambas em minha relatoria, e as razões são as seguintes. A controvérsia suscitada em abstrato diz respeito à submissão de empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais ao regime constitucional de precatórios. E como sabem vossas excelências e como se sabe, esse é um tema de altíssima incidência na jurisdição constitucional deste Supremo Tribunal Federal. Aliás, coletei nesse breve iter processual das sustentações orais de ontem e a manifestação deste voto, no sistema processual desta Corte, diversas arguições de descumprimento de preceito fundamental ajuizadas em face de decisões da Justiça Trabalhista. E fiz, nesta manifestação de agora, até um pequeno quadro para mostrar o quanto este tema se faz presente. E cito alguns, a DPF 556, que discute
o tema à luz da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, relatora a ministra Carmen Lúcia. A ADPF 555, Centrais de Abastecimento do Estado do Paraná, do Estado do Pará, melhor dizendo, Estado do Pará, relator, eminente ministro Celso de Mello. A DPF 549, Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, também relator nosso eminente decano. Por igual, na relatoria do eminente ministro Celso de Mello, a DPF 542, que pertine à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. E a da nossa relatoria, essas duas que estamos agora a apreciar, a 530 do Estado do Pará, atinente à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, que obteve deferimento em parte da cautelar, como em diversas outras, essas que estou mencionando e outras que ainda vou me referir, também houve apreciação monocrática de juízos em sede cautelar. Como disse, portanto, sobre nossa relatoria DPF 530, a 524, essas que estão sob julgamento conjunto. Na relatoria da eminente ministra Rosa Weber, a DPF 513, atinente à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, também cautelar deferida em parte. Na relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, duas ADPFs, a 508, atinente à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado da Paraíba, e a DPF 485, atinente à mesma controvérsia situada por provocação do Estado do Pará. Há ainda no Estado do Pará a DPF 484, oriunda do Estado do Pará, sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux, com cautelar também deferida. Na relatoria também da eminente ministra Rosa Weber, a DPF 437, e assim por diante, senhor presidente. Fiz um alongado quadro que conclui com a DPF 387, que diz respeito à empresa de gestão de recursos do Estado do Piauí. Esta de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, que teve a cautelar deferida, e esta já foi julgada. Portanto, o que mostra que o tema tem precedentes, tem ações presentes e tem controvérsias que, quiçá, mereçam mesmo este olhar detido sobre a matéria. Há ainda outras arguições de preceito fundamental ajuizadas em face de decisões da Justiça Comum, porque essas estou a me referir, que são oriundas da Justiça Trabalhista, que mencionei. Mas também há outras, notadamente frutificadas diante de decisões de tribunais de justiça de Estado-membro, como é o caso da DPF 250, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, e da DPF 345, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Dada essa notícia, prossigo dizendo que o tema se situa no debate e no contexto do regime, que é mesmo excepcionalíssimo, dos precatórios. E, assim como ocorre quando se debate imunidades tributárias, vem à controvérsia temas e dilemas sobre a ordem normativa aplicável à administração pública indireta, nomeadamente no que foi inaugurado pelo Decreto-Lei 200, em 1967. Aliás, isto é Decreto-Lei 200 de 1967. Isto, aliás, permitem-me, a modo de ver, citar, eis que vem a calhar, uma interessante frase atribuída ao Justice Robert Jackson, da Suprema Corte norte-americana, em caso julgado em 1944, US versus Allegheny County, que está reproduzida esta frase na tese de doutoramento sobre imunidades tributárias da eminente ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, e na clássica obra do ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aliomar Balheiro, obra, como sabemos, que é intitulada Limitações Constitucionais do Poder Tributário. E a frase é a seguinte:
Cito entre aspas: olhando retrospectivamente, é fácil ver-se que a linha entre o tributável e o imune foi traçada por um punho vacilante. Fecha aspas. Essa expressão, punho vacilante, ganhou a doutrina quer nos Estados Unidos, quer entre nós, e é uma metáfora que foi pensada sobre as controvérsias que não param e não cessam sobre imunidades tributárias. E creio que a mesma metáfora pode ser imaginada a essa pleiade de ações e controvérsias quanto à extensão do regime processual das fazendas públicas, o que inclui a sistemática dos precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços próprios do Estado, pois o artigo 100 da Constituição, com os devidos ajustes e acréscimos de grifos para termos presente este pano de fundo, assim dispõe, e cito: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim, fecho aspas, e estou, obviamente, destacando a expressão fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, porque é aqui que os conceitos normativos em torno dessa expressão significante, fazenda pública e entidades de direito público, estas últimas previstas no parágrafo 5º do mesmo dispositivo constitucional, o artigo 100, é que fazem emergir o desafio de uma leitura coerente e legítima. E uma das teses seria aquela que somente consideraria sujeita ao regime dos precatórios a administração pública direta, o que, aliás, entre nós, assim sustentam os ilustres professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Ego Bockmann, Bettina Gruppenmacher, Rodrigo Kanayama e Diogo Agotani. Faço a citação. A norma do artigo 100, dizem os ilustres professores da Universidade Federal do Paraná, a norma do artigo 100 caput, parágrafo 5º da Constituição da República, não deixa margem para dúvidas. São só e tão somente os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, isto é, das entidades de direito público, que se submetem ao regime jurídico dos precatórios. O legislador constituinte não poderia ter sido mais claro e explícito nessa limitação passivo-subjetiva. A redação, aliás, é uniforme em todas as constituições brasileiras, e aqui os professores citam a Constituição de 34, a Constituição outorgada de 1937, a Constituição da Redemocratização de 1946, a Constituição de 67 e também o que foi reproduzido na Emenda Constitucional 1 de 69, para aditarem como conclusão, que continua a citar: dúvida não pode haver, portanto, que a Constituição promulgada de 1978 tornou ainda mais preciso o qualificativo público para a fazenda devedora e para os orçamentos em que tal rubrica pode ser consignada. Nítida e intransponível é a segregação constitucional do regime às pessoas sujeitas ao regime de direito público, tornando-o excepcional por completo em relação às demais pessoas jurídicas estatais e regra coerente no que tange às pessoas integrantes da fazenda pública. E arrematam esses professores nesta obra
específica sobre o tema, que se denomina precatórios, o seu novo regime jurídico, a visão do direito financeiro integrada ao direito tributário e direito econômico, para arrematar. E concluo assim, citando os ilustres professores ipsis literis. Com efeito, a expressão fazenda pública pode ser constitucionalmente examinada sob diversos ângulos. Quando menos, nesses diversos ângulos, quando menos, em seu sentido orgânico, determinado conjunto de entidades e pessoas associadas à ideia de fisco e de erário. 2, em seu sentido material, o conjunto de bens e direitos que constituem o erário. E, por fim, em terceiro lugar, em seu sentido de atividade desenvolvida por determinadas pessoas públicas, seja pela própria administração do erário, seja a participação nessa condição em processos judiciais. Dessa análise, concluem os citados autores, a fazenda pública estampada no artigo 100 da Constituição Federal há de ser entendida como conjunto limitado e determinado de órgãos e entidades da administração pública destinado a promover atividades que envolvam a gestão de bens e direitos do erário, bem como a sua defesa em juízo. Em outras palavras, a fazenda pública é composta pelas pessoas jurídicas de direito público que administram ativa e passivamente o fisco. Faço esta citação, senhor presidente, para dizer que o critério de coincidência entre categorias jurídicas como fisco, erário e fazenda pública teria, quiçá, tornado mais singela a resolução de tantas controvérsias como as ações e arguições que antes citei. Mas não trilhou esta senda de coincidências de significados entre esses significantes a jurisprudência, ou, quando menos, o conjunto de precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Ante aquela figura de linguagem do Justice Jackson, a qual antes me referi, esse tribunal, pelo que pude aurir, tem compreendido ser um contrassenso onerar com penhora em contas de titularidade dessas entidades, ainda que sejam modeladas juridicamente como pessoas jurídicas de direito privado, pois estão sujeitas, essas pessoas jurídicas, às amarras do planejamento e controle orçamentários, assim como suas principais finalidades são justamente a prestação de serviços públicos próprios da estatalidade. E foi com essas luzes, senhor presidente, que fiz constar nas decisões monocráticas concessivas de liminar diversos precedentes em sede de controle concreto e, portanto, difuso de constitucionalidade, e mesmo em controle abstrato, portanto, concentrado de constitucionalidade, fiz citar diversos precedentes, de modo a comprovar que há compreensão iterativa deste tribunal, no sentido de que a empresa estatal que atua na ordem econômica, prestando serviços próprios e, portanto, públicos e próprios do Estado, sem intuito de lucratividade, nem caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de fazenda pública e demais entidades de direito público com assento no artigo 100 da Constituição da República e, por isso mesmo, submetidas ao regime constitucional de precatórios. Das decisões que mencionei, senhor presidente, e faço a reprodução integral neste voto do que citei nas decisões monocráticas, nomeadamente o que levei em conta na ADPF 387 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, cujo julgamento restou publicado em 25 de outubro de 2018. Ali se tratava de uma empresa de gestão de recursos do estado do Piauí. Aliás, a empresa exatamente
denominava-se Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí, Engerp, Sociedade Anônima. E ali se assentou que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Ali são citados diversos precedentes, como também ao julgamento de medida cautelar em sede de referendo na ADPF 437 da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, julgamento publicado em 24 de março de 2017. E aqui se referia à empresa de assistência técnica e extensão do Ceará, Ematerce, e nesta mesma direção, fazendo referência que a Ematerce, embora constituída sob a forma de empresa pública, o que significava, portanto, formalmente estar regida por regras de direito privado, quanto à sua forma, mas na sua substância uma empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito em regime de mercado. E a eminente ministra Rosa Weber assentou também que esta empresa, antes disso, desempenha atividade de Estado em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro. Enfim, aqui há uma citação mais alongada que faço desse julgamento, por igual, também da relatoria da ministra Rosa, a DPF 405, em sede de referendo cautelar, que cito na íntegra a respectiva decisão. Menciono na mesma linha de tais precedentes o caso da Casal, que é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço de abastecimento de água e saneamento do estado de Alagoas, apreciada perante a segunda turma no recurso extraordinário 852-302 da relatoria de nosso eminente presidente, ministro Dias Toffoli. Perante a primeira turma, nesta linha, também cito precedente no recurso extraordinário 1.111.425 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Por isso, as decisões monocráticas que proferi e que ora submeto ao juízo colegiado desse Tribunal Pleno buscaram apreender essa linha jurisprudencial e o fiz em momento próximo ao último recesso forense frente às decisões monocráticas que proferi na DPF 524 em 18 de dezembro, na DPF 549 em 6 de dezembro e na DPF 554, nas decisões monocráticas que proferi nestas duas ADPFs que estou a relatar, e à luz dessas que estou agora a citar, 549 e 555, todas da relatoria do nosso ilustre decano, ministro Celso de Mello. O que eu estou a dizer, portanto, é que as decisões que ora submeto ao referendo procuraram apreender a perspectiva jurisdicional e dogmática inerente a quem se encontra encarregado de apreender e encerrar a cadeia argumentativa de índole constitucional em ambiência plural e democrática que se mostre correta e adequada à hermenêutica constitucional, buscando, portanto, dirimir controvérsia suscitada em abstrato, o que não deixa de mostrar-se, portanto, como dificultoso ante a complexidade que se reveste o Estado brasileiro realizar diferenciações em função da utilidade pública, como, por exemplo, ou seja, do serviço prestado, como, por exemplo, saneamento, água, gestão de mão de obra, transporte metroviário, auxílio na política agrícola e assim por diante. Por isso, senhor presidente, com a finalidade de cumprir com o ônus argumentativo dessa empreitada e adotando um certo minimalismo judicial às duas situações em análise, remeto-me agora, portanto, a esses dois sentidos da utilidade pública que posta ao debate. De um lado, a assistência técnica à extensão rural
e de outro transporte metroviário. Quanto à assistência técnica e extensão rural, com as mais respeitosas vênias ao nobre advogado que assomou a tribuna, com a finalidade de realizar um distinguish entre as denominadas EMATERs de diversas unidades federadas, considero que a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do Pará, criada pela Lei 4669 de 1976 e editada por aquele Estado-membro, e como empresa estatal de direito privado vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, satisfaz os requisitos esculpidos pela jurisprudência assente deste Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nesta hipótese, estou mantendo, tal como deferi e tal como, portanto, trago ao exame para referendo ou não deste colegiado, a submissão ao regime jurídico inerente à fazenda pública. Nesta hipótese, o inciso 4º do artigo 187 da Constituição Federal determina o planejamento e execução da política agrícola pelo poder público, com a participação efetiva do setor produtivo, levando em conta especialmente a assistência técnica e extensão rural, que, como todos sabemos, realiza este trabalho e estas empresas uma atividade de inquestionável e valiosos préstimos ao nosso país. A escolha do público-alvo da política pública levada a efeito pelo Estado do Pará não permite que se possa supor a lucratividade como intuito dessa empresa. Simultaneamente, não visualizo situação na qual haja presença em relação a esta empresa do Estado do Pará um marco concorrencial na qual ela própria se insira. Por isso, concluo que é devida a extensão do regime de precatórios a essa empresa pública em consonância com a compreensão jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, por considerá-la equiparável à entidade de direito público com assento no parágrafo 5º do artigo 100 do já mencionado texto constitucional. Por outro lado, os argumentos adicionais que foram esposados pelo governador autor da ADPF 530, em sede de agravo regimental, não me demovem da observância do princípio da separação dos poderes e da repartição constitucional das competências jurisdicionais. Por mais louváveis que sejam as preocupações de mandatário de cargo público referente à chefia do Poder Executivo, o pleito de inviabilizar previamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, parece-me não se agasalhar no arquétipo constitucional, porque trabalha com hipótese excepcionalíssima, consistente no que poderia resultar num desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo em casos que eventualmente isso ocorra, o sistema judicial opera sob controle técnico vertical, por meio de recursos e ações de competência originária. E assim, a via da reclamação constitucional, quiçá, atenderia com muito mais eficácia e de forma proporcional o desiderato da parte requerente. De qualquer sorte, a normatividade legal faculta o legitimado processual a aviar pleito de tutela cautelar incidental a qualquer momento e, como sabemos aqui, até mesmo por simples petição. Aliás, se olharmos o sistema de dados desse tribunal, veremos a imensa quantidade dos feitos que são protocolados sobre esta classe processual singela e numerosíssima denominada PET, que são as petições aqui protocoladas. Portanto, e concluindo esta parte do voto, a meu modo de ver, a controvérsia constitucional em abstrato não faz
prosperar ou não permite prosperar a pretensão do autor quanto a esse aspecto dos efeitos vinculantes e da eficácia erga omnes das arguições de descumprimento de preceito fundamental. Por esta razão, neste caso, na DPF 530, em que é requerente o governador do Estado do Pará, estou mantendo a cautelar, senhor presidente, e propondo o seu respectivo referendo a esse colegiado. Por outro lado, a situação se complexifica quando se considera a natureza jurídica da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, cuja criação foi autorizada pela Lei Distrital 513, de 28 de julho de 1993, sob forma de empresa pública, ou seja, uma sociedade por ações, assegurada a participação mínima do Distrito Federal em 51% do capital social e vinculada à Secretaria de Transportes desse ente federativo. Fiz notar na decisão monocrática que proferi nesta DPF 524 que não há propriamente distribuição de dividendos ou participações aos acionistas, sendo a finalidade única do superávit contábil o aumento de capital social. Igualmente, fiz constar na decisão monocrática que a pessoa jurídica em questão goza de prerrogativas da administração pública, por exemplo, desapropriação por utilidade pública. Também fiz constar na decisão monocrática que esta empresa, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, ostenta garantias mobiliárias conferidas pelo Distrito Federal e seu patrimônio e é complementado por transferências diretas com assento na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal. Nesse ponto, a despeito dos dados técnicos trazidos à baila pelos amigos da Corte, relativos à aferição de receita por meios diversos do financiamento público e das tarifas pagas pelos usuários, verifica-se que há no Brasil e na experiência comparada diversos modelos de coparticipação público-privada em sistemas e projetos de mobilidade urbana. Por certo, a existência de parcerias público-privadas, como é o caso da recente linha 6 do metrô da cidade de São Paulo, e a delegação de parcela dos serviços de transporte à iniciativa privada, são exemplos de realidades em diversos entes da Federação. Não é necessariamente o caso do Distrito Federal. Na territorialidade distrital, opera-se a modalidade de transporte sobre trilhos com sistêmicos déficits e aportes periódicos do ente distrital e, por vezes, da União para investimento e custeio. O órgão está sujeito às limitações prudenciais com o pessoal, portanto, com recursos humanos, sob a lei da responsabilidade fiscal ou de responsabilidade fiscal e ao controle externo dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal, a depender da origem dos recursos públicos. E, a propósito, eu reproduzo segmento de relatório sobre transportes ferroviários de passageiros, elaborado em 2016 pela Confederação Nacional de Transportes, e Vossas Excelências verão que cito os dados que aí coleto sobre o sistema de metrô, as linhas que se circunscrevem aos limites de Brasília, os primeiros estudos de 1991, o início das obras em 1992, a operação experimental de 98 e 99, o início da operação em 2001 e, finalmente, um último trecho que entrou em operação em 2007 e após a expansão em 2008. Cito a extensão, todos esses dados concretos, número de estações, totais dos carros
que nesse meio de mobilidade são empregados, o tipo de tração dos sistemas, a entrada de passageiros por ano, dados, enfim, que aqui reproduzo. Nada obstante todos esses dados, senhor presidente, e que levariam à conclusão inicial que alberguei ao deferir a medida cautelar, fiz uma segunda visita a esta matéria e apresento fruto da reflexão que me vi obrigado a realizar nesta condição de juiz constitucional, especialmente por força das autoridades, dos escorreitos argumentos trazidos nos documentos dos Amici Curiae e também nas diversas sustentações orais, o que também revela, senhor presidente, a importância da presença da advocacia e das sustentações orais nos tribunais e também aqui no Supremo Tribunal Federal. E deste segundo exame que fiz, senhor presidente, trago conclusão em sentido diverso da minha percepção inicial e firmo convicção segundo a qual, e vou expor as razões disso, a situação do metrô do Distrito Federal, ao contrário da empresa de pesquisa e extensão agrícola do Estado do Pará, a situação da empresa metropolitana do Distrito Federal não se amolda à diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal por não cumprir dois requisitos que reputo essenciais. O caráter concorrencial, que me parece um elemento fundamental, e o outro, o tema atinente ao intuito lucrativo. Quanto ao item 1, vale dizer a questão atinente ao caráter concorrencial, após detida análise da Política Nacional de Mobilidade Urbana, constato que a única diferenciação quanto ao modo de transporte urbano pertine à motorização, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 12.587 de 2012. Nesse sentido, vem calhar as definições legais trazidas pelo artigo 4º da mesma lei no que diz respeito ao transporte urbano. Vale dizer, é o conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado, utilizado para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ao passo que o inciso 6º desse mesmo artigo que mencionei, considera o transporte público coletivo como serviço público de transporte de passageiros, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público. Postas essas circunstâncias de mobilidade urbana, embora apresente ostensiva utilidade pública, e é inegável que assim o seja, especialmente à população usuária, o caráter concorrencial dos serviços prestados pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal é passível de apreensão em torno da ideia de competição entre os diversos modais. Foi esta a tese sustentada da tribuna e que me parece correta. E busquei a fundamentação doutrinária numa obra importante sobre esta matéria de 2006, do Dr. Paulo Henrique Spilotros Costa, denominada Planejamento e Regulação do Transporte Metroviário, aonde, que é fruto de uma dissertação de mestrado, o agora citado, aqui citado, um mestre, especifica sobre a regulação econômica do transporte metroviário, sustentando, e cito, em que pese o monopólio natural dos serviços metroviários, é o segmento dos transportes em conjunto que ditará a regulação de serviços individualizados. A regulação, portanto, passa pelo estabelecimento de regras competitivas entre os diversos modais. E aqui faço o restante da citação, que vou me escusar de ler, senhor presidente, em homenagem à brevidade,
mas apenas acrescento que também o autor menciona que em todas as áreas existe a possibilidade de algum plano de concorrência, seja direta, quando 2 concessionários atuarem na mesma região, seja indireta, pela comparação de desempenho e eficiência entre 2 ou mais concessionários. Essa é a citação que faço, e o referido jurista exemplifica uma situação de competição indireta, quando, aliás, dá um exemplo que colhi da nota de rodapé que menciona as páginas 132 e 133 da obra citada, precisamente o que estamos aqui a discutir. Cito entre aspas, quando dá esse exemplo de competição indireta. Diz o professor Paulo Henrique Costa, é o caso das linhas metroviárias atravessarem corredores de tráfego longitudinais às linhas de ônibus. Exemplo, linha 1 no estado do Rio de Janeiro, ou mesmo de ramais ferroviários, linha 2, fecho aspas. Logo, por via visualizar poder-dever dos poderes legislativo, federal, estadual e municipal na condição de Estado regulador, na condição de promover a competição entre os diversos modais de transporte motorizado urbano, compreendo não atendido o requisito jurisprudencial referente ao caráter não concorrencial da estatal, para sujeitar-se, se não concorrencial fosse, por equiparação ao regime de precatórios, ao fundamento da existência e desiderabilidade de competição indireta. Esse é o primeiro item que examinei. O segundo e último, com esteio, principalmente nos subsídios técnicos aduzidos nos autos pelos Amit Curie e no plano estratégico institucional do metrô. Fui consultar o plano estratégico institucional do metrô de 2017 até 2021 e constato a plena ausência de intuito lucrativo nesta dimensão diversa do que assentado na aferição preliminar que fiz na decisão monocrática. Consta desse planejamento estratégico institucional da Companhia Metropolitana do Distrito Federal o objetivo de não dependência financeira perante o Tesouro Distrital, o que, ao fim e ao cabo, indica credibilidade de operação viável financeiramente e, por consequência, potencialmente lucrativo ante o modelo de atuação do Estado sobre e do Estado na economia, nos limites e nas possibilidades, como preconizadas as possibilidades e preconizados os limites na Constituição da República de 1988, que deve ser subsidiário em diversos mercados, sempre que possível, sob as luzes do interesse público. No particular, verifica-se que essa não dependência financeira decorreria da modernização do sistema de bilhetagem, da implantação de tarifa e equilíbrio, da otimização de despesas e da ampliação de receitas extratarifárias. E cito, senhor presidente e eminentes ministros, diversos trechos desse plano, entre outros, que menciona que não há motivo válido para a existência de uma empresa pública dependente do Tesouro Estatal e assim por diante, como também, no caso de transmutação da situação do metrô DF, os gastos com folha de pagamento e respectivos encargos sociais de seus funcionários não serão mais computados na apuração dos gastos totais de pessoal do Poder Executivo do Distrito Federal, defendendo-se aí, portanto, autonomia para gerir política de pessoal, contratações, remuneração, assim por diante. É longo, obviamente, o plano estratégico. Cito diversos elementos sobre a questão das receitas e a remuneração por passageiros e suas respectivas fontes complementares e, ao fim e ao cabo, esse plano que aqui menciono a fonte,
conclui por indicar a não dependência financeira da empresa do governo do Distrito Federal para garantir independência na política de contratações. Portanto, senhor presidente, e assim concluo este voto, entendo superada a questão da plausibilidade das alegações dos governadores autores, conforme também já posto na decisão monocrática, e posso aurir, à luz dessas considerações, que, claro, de forma nítida, há iminência de perigo de difícil reparabilidade nas duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, pois se versa sobre verbas de incerta recuperabilidade após suas transferências a credores de obrigações trabalhistas de natureza alimentar. Eis a razão pela qual, ou as razões pelas quais as monocráticas foram deferidas. Além disso, não é de se relevar o risco de comprometimento do patrimônio e das receitas das pessoas integrantes da administração pública indireta dos entes federativos em questão. Nada obstante, e agora em sede de apreciação do referendo, diante do que venho de expor, concluo o voto que trago à apreciação dos eminentes colegas, o voto conjunto para propor o referendo da decisão liminar monocraticamente concedida em relação à Emater Pará na DPF 530, com prejuízo, se assim for a compreensão deste colegiado, com prejuízo do agravo regimental interposto pelo governador do Estado do Pará. E também proponho, revendo o meu posicionamento, seja infirmada a decisão pretérita de minha lavra, que foi favorável ao governo do Distrito Federal e à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal no âmbito da DPF 524. Todas as informações necessárias à apreciação das cautelares foram colhidas, senhor presidente, bem como todas as informações, caso esse colegiado assim almeje, para propor ou examinar a proposta de conversão do julgamento de referendo em decisão de mérito, com a finalidade de estabilizar as expectativas sociais do jurisdicionado e das eminentes autoridades públicas quanto às controvérsias suscitadas em abstrato. Sobre essa conversão, está aparelhada tanto uma DPF quanto a outra, e cito diversos precedentes onde esse mecanismo foi acolhido. Se esta proposta de conversão for acolhida, evidentemente, julgo, na linha do que proponho manter a cautelar deferida na ADPF 530, apenas nesta, portanto, para que as execuções de decisão judiciais proferidas contra a Emater Pará por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorra exclusivamente sobre o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição da República. Mas, no tocante à DPF 524, revendo a posição inicial, proponho seja infirmado o sentido daquela decisão e, se convertido no exame do mérito, proponho o julgamento improcedente da DPF 524 ao fundamento de viabilidade de execução regular não sujeita ao regime de precatórios e decisões condenatórias judiciais proferidas contra a empresa do Metropolitano do Distrito Federal por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. É como voto, senhor presidente. Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio. Presidente, o cabeçalho desse processo já sugere alguma dúvida quanto à adequação do instrumental. Por quê? Porque nós temos governos, né, arguindo o descumprimento de preceito fundamental em relação a cidadãos, em relação a trabalhadores. De início, né, não concebo o fato de se ter buscado
mediante o ajuizamento das arguições por governos, concluir-se pela legitimidade desses governos, para atender-se o que é exigido na Lei 9.882, relativamente a essa mesma legitimidade, já que são partes legítimas para a arguição aquelas que o são para a ação direta de inconstitucionalidade. Indaga-se as execuções em curso no juízo próprio foram direcionadas contra pessoas públicas, contra pessoas jurídicas de direito público? A resposta é desenganadamente negativa. As execuções foram direcionadas por tomadores de serviços, pessoas jurídicas de direito privado. E aqui a alusão ao vocábulo pública é uma alusão que consta apenas da nomenclatura da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal e da Emater. Se nós formos às leis respectivas dessas duas companhias, nós vamos ver que elas são pessoas jurídicas de direito privado. E aí a única peculiaridade é que, considerada a espécie empresa pública, tem-se a participação do poder público, participação acionária, na percentagem de 51%. Não concebo, presidente, que se admita a legitimidade do governador do Distrito Federal, do governador do Estado do Pará, para defender como que direito alheio. O direito que em si está em jogo no campo das execuções, o direito que em si é de pessoas jurídicas de direito privado. Mas há mais, presidente. Surgem impróprias as arguições de descumprimento de preceito fundamental, cuja admissão em última análise implicará a queima de etapas para chegar-se ao Supremo Tribunal Federal e compelir-se o Supremo Tribunal Federal, sem defrontar-se com o recurso próprio, que seria o recurso extraordinário, a compelir a pronunciar-se sobre o tema de fundo. A meu ver, essas arguições ganham contornos de verdadeiras avocatórias. Mediante as arguições, está se trazendo ao Supremo, considerada a provocação de partes ilegítimas, como já ressaltei, os governadores do Distrito Federal do Estado do Pará, está se trazendo ao Supremo o que deveria chegar normalmente na via recursal. Como eu disse, com queima de etapas. E o que é pior, para esvaziar-se a concretude de prestações alimentícias. Em síntese, as empresas contratam pela CLT, mas não querem se subordinar ao regime de execução própria, que é o regime alusivo aos direitos trabalhistas. Querem, mediante interposta pessoa, o governador do Estado, e numa via que devia ser uma via muito afunilada da DPF, querem, já nesse outro campo da execução, aplicação do direito público. Eu acredito, ministro Marco Aurélio, que
conforme o relator aqui noticiou, há muita controvérsia sobre esse tema, até porque os estados, como oferecem aportes a essas empresas, eles são, teoricamente, terceiros prejudicados que têm interesse processual e, teoricamente, teriam legitimação de causa. Mas eu não estou negando tudo que Vossa Excelência disse, não. Estou dizendo que a percepção é de que, como há efeito reflexo... Eu não concebo, presidente, quanto às execuções em curso que são direcionadas contra os ex-empregadores, e geralmente são direcionadas contra ex-empregadores, eu não concebo aí uma legitimação concorrente, uma substituição processual das empresas que têm personalidade jurídica própria sob o ângulo das sociedades anônimas, vamos ressaltar esse aspecto, com a única peculiaridade de o Estado ter uma participação majoritária, né? Não concebo que se conclua nem pela legitimação concorrente, nem pela substituição dessas empresas. Elas não poderiam vir com a DPF. Mas aí vem o Estado. O Estado que, em relação a elas, só tem uma qualidade, né? Quer dizer, o DF e o Estado do Pará, que é a qualidade de acionista, mais nada. Então, presidente, de início, e adianto já meu voto para não retornar à tecla, não admito em si a legitimidade dos governos para o ajuizamento dessas ADPFs. Mercê deles terem legitimidade para declaratória de funcionalidade. Se pega esse costume, né, aí nós vamos ter essa substituição para minha esdrúxula, à margem do 18 do Código de Processo Civil, a substituição de empresas, pessoas jurídicas de direito privado executadas pelos governos estaduais, sob o pretexto de que o Estado tem 51% das ações, mas ele se coloca junto à empresa que, por lei, tem personalidade, repitamos isso, de direito privado, como simples acionista. Por isso eu peço vênia, presidente, para preliminarmente não admitir as ADPFs. Presidente, só para... Pois não, ministro Mendes. Também para discussão prévia sobre o tema, e pedindo todas as vênias ao ministro Marco Aurélio, eu entendo que cabível, sim, a ADPF. Temos aí um sem número, como demonstrou o eminente relator, né, de ADPFs admitidos. De cabeça posso citar a ADPF 33, manejada pelo Estado do Pará, tratando de uma questão ligada à matéria trabalhista que afetava a economia daquela unidade federada. Mas o eminente relator já fez referência a várias outras. O que é importante é que haja a legitimação, está prevista na Lei 9882, portanto, nenhuma dúvida, até porque são os legitimados para a ADIM, e que se fira preceito fundamental. O tribunal tem entendido que aqui há uma concepção de que não são todos os dispositivos constitucionais, mas aqueles que são, vamos chamar assim, normas fundantes do sistema, o que, no caso, parece não haver nenhuma dúvida. O pagamento por precatório, a despeito de hoje se ter tornado quase que uma genie, ministro Celso já repassou isto em outras lições, foi pensado exatamente para sanar uma prática não republicana, que eram as caudas orçamentárias. O precatório foi pensado exatamente para responder às mazelas do sistema anterior, né? Surge, portanto, é uma norma resposta, podemos dizer assim,
que surge em 34 em função disso. De modo que, nesse passo, e ficando só nessa questão, eu questiono o colegiado se haveria necessidade de destacar essa preliminar. Acho que sim, né? Então, como o ministro Alexandre entende, deva ser destacada preliminar? Presidente, só essa questão. Vamos destacar ou não? Até ele ia pedir para destacar, porque em relação ao mérito, irei pedir vista. Então, acho que poderíamos destacar a preliminar. Presidente, se vai haver um pedido de vista, seria interessante que fosse amplo, inclusive quanto à preliminar, né? E julgar. Mas eu tenho a impressão de que a preliminar ela pode esvaziar até o pedido de vista, né? Se acolhida, esvazia o pedido de vista. É verdade. Se acolhida a preliminar, nem a necessidade da vista, porque já acabou. É a condição da ação constitucional, né? Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes está confiando muito no meu taco. Hein? Então, aí eu fico mais tranquilo na vista. Senhor presidente, antes de encerrar o julgamento, eu pediria a Vossa Excelência, se fosse possível, que convidasse um dos advogados que assomou a tribuna ontem, seja o advogado que representa a Ana Matra ou, eventualmente, o advogado que fala pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público, para que esclareça, pelo menos para mim, se esses trabalhadores da Emater foram contratados sob regime seletista. Isso, para mim, é importante. Não, então, isso é uma prática que algumas coisas funcionários se utilizam, e é importante que o pedido de Vossa Excelência seja aceito. Então, agradeço. Vossa Excelência é advogado de que entidade? Não, pelo requerente, governador do Estado. Mas aqui a pergunta... Não, um momentinho, doutor. Ao ministro Lewandowski, que é um esclarecimento da parte dos sindicatos. Depois, se eu tiver matéria de fato, já adiantaria... Não só a ordem dos trabalhos, eu tenho o bom hábito de tratar bem os advogados. A ordem dos trabalhos é assim. O ministro Lewandowski pediu esclarecimento dos sindicatos. Senhor presidente, eu pedi que se manifestassem os representantes dos trabalhadores, sem prejuízo depois que se manifeste também o representante do governo do Estado. E vejo que os advogados já se levantaram e Sua Excelência, o advogado representante do governador, se adiantou e assomou a tribuna. Então, portanto, eu creio que todos poderão se manifestar, tal como Vossa Excelência determinou na ordem em que eu solicitei. Então, Vossa Excelência quer ouvir do sindicato? Inicialmente, o sindicato saber se os representantes dos trabalhadores. Os trabalhadores são contratados pela jurídica mediante a qual foram contratados os trabalhadores pela Embrater. Pois não. Emater. Doutor, para esclarecimento. Senhor presidente, esclarecendo a dúvida do eminente ministro Lewandowski, sim, todos os empregados da Emater são do regime seletista, tanto que as causas todas que são decisões da Justiça do Trabalho que são objeto de questionamento na fase de execução. É claro que, se foram enviadas para a Justiça do Trabalho, em princípio era essa a resposta que eu aguardava. Eu queria apenas saber se, porventura, haveria um vínculo estatutário ou, eventualmente, um outro vínculo para dar publicização a esses pública. Vínculos, né? Pois não, doutor. Ministro, só para esclarecer que, como estão conjuntas, o metrô também são todos seletistas, que é a segunda DPF. Tá bem. Pronto, doutor, mantendo a igualdade das partes, agora o senhor pode falar. Obrigado. Ministro Lewandowski, são regidos pela CLT, no entanto, são selecionados pela via da seleção pública, e a Emater é dependente integral do orçamento do Estado. Aproveitou o advogado para fazer uma defesa do próprio governador e da DPF. Não, apenas prestou um esclarecimento pelo princípio da igualdade das partes. Então, vamos destacar a preliminar e vamos escolher os votos. Ministro Edson Fachin, em relação à preliminar de legitimidade. Eu já assentei, senhor presidente. Que há legitimidade. Eu não votei ainda. Bom, ministro Alexandre. Mas vai ser rápido. Mas não houve o relator primeiro? Não, Vossa Excelência não vai apreciar essa questão também da preliminar? Um pedido de vista? Como ouviu o relator, se Vossa Excelência se pronunciou sobre o mérito, a fortiori admitiu. Eu estou conhecendo da arguição, porque preenchidos os requisitos. Na forma da jurisprudência. E também reconhecendo a legitimidade, como, aliás, a maioria desse tribunal já o fez na DPF 387.
Portanto, estou conhecendo ambas a DPFs, conhecendo e reconhecendo a legitimidade. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu peço vênia a divergência em relação à legitimidade e aos requisitos. Acompanho o eminente ministro relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu considero relevantes as considerações do ministro Marco Aurélio. Eu acho que em algum momento nós vamos ter que nos debruçar sobre a fixação de limites da ADPF. Às vezes ela é muito importante, mas ando com a sensação de que ela está fugindo de controle. Às vezes é mandado de segurança, às vezes é recurso. Portanto, ela tem prestado serviços importantes, mas talvez em algum momento se precise de um freio de arrumação nessa matéria. Por ora, no entanto, eu vou me filiar a essa posição mais liberalizante que temos adotado e talvez aguardando um momento mais oportuno e um estudo mais aprofundado para que nós possamos ter limites definidos para que também não seja um vale-tudo processual. Por ora, no entanto, eu estou acompanhando o relator. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, nestas ações eu também acompanho o relator. Registro que tem as mesmas preocupações do ministro Marco Aurélio com relação à legitimácia ad causam. Mas quando eu enfrentei as liminares, as ações, as ADPFs que me foram distribuídas para enfrentamento de liminar, eu também, como fez agora o ministro Fachin, examinando a jurisprudência da Casa, não vi como afastar essa legitimidade diante da manifestação desse plenário, reconhecendo essa legitimidade na ADPF 387. Aquela ADPF também ajuizada pelo Estado do Piauí. E o interessante, e aí eu comungo com as preocupações do ministro Luiz Roberto, é que numa das minhas ADPFs, as decisões, especificamente as 513, Estado do Maranhão, a arguição se fez não só contra as decisões da Justiça do Trabalho, mas também contra as decisões da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então, de fato, sob a abrangência dessas ADPFs, está um número enorme de decisões judiciais, o que a mim também causa preocupação num controle concentrado, sobretudo em função das belíssimas sustentações orais que ontem nós ouvimos e que apontam divergências, controvérsias fáticas com relação a aspectos que são essenciais para o enquadramento que aqui nós efetuamos. Voto rejeitando. A preliminar de legitimidade, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, se estivéssemos nós no início do julgamento, numa fase preliminar, eu acolheria a objeção levantada pelo ministro Marco Aurélio e também, nesse sentido, me associo às preocupações de Sua Excelência também do ministro ministro Barroso. O que eu vejo, no entanto, é que, por razões de ordem prática e de economia processual, tendo em conta que o julgamento já se iniciou, houve a apelação do voto de mérito do relator. Nós tivemos diante de nós substanciosas sustentações orais. E agora temos um pedido de vista. Não vejo nenhuma praticidade, pelo contrário, acho que isso militaria, com devido respeito, contra o bom andamento dos trabalhos, que nós paralisássemos o exame do feito e o prosseguimento do julgamento nesta etapa. Tanto me associando inteiramente às preocupações e às objeções do eminente ministro Marco Aurélio, eu, diante desses fatos que enuncio, eu voto no sentido do prosseguimento do julgamento. Ministro Gilmar Mendes já se pronunciou praticamente, né? Presidente, acompanho o voto do relator, que, como eu disse, demonstrou de maneira cabal a admissibilidade da ADPF em casos que tais. E eu relembro que
que, a rigor, isso foi antecipado, talvez, antes mesmo da lei, o Zé Afonso da Silva, a ADPF entre nós, além de ser subsidiária à ADIM e à ADC, portanto, é, de fato, uma alternativa naqueles casos em que não admitimos a ADIM e a ADC, ela tem realmente essa característica, isso dizia Zé Afonso nos seus escritos antecipatórios, ele que acompanhou o processo constituinte, que ela tem a característica de um recurso constitucional, de uma Verfassungsbeschwerde verde. Portanto, nessa linha que a doutrina se desenvolveu após o advento da Lei 9882. Se pode até depois discutir em algum momento critérios. O próprio tribunal, em algum momento, foi mais severo com o critério de subsidiariedade, mas é notório, nós tivemos aqui não faz muito tempo um debate sobre essa questão, num caso, salvo engano, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que essa temática se adiantou, de modo que eu subscrevo na íntegra a posição trazida pelo eminente relator. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência já votou. Posso colher o voto do ministro voto, decano Celso Mello sobre a preliminar de legislação? Sobre a preliminar, cabimento, né? Eu entendo, com a venda do eminente ministro Marco Aurélio, que, no caso, está bem configurada a legitimidade ativa de causa do governador do Estado, não é? Que possui qualidade para agir, tratando-se desse tipo de ação funcional, quer se cuide de arguição autônoma, quer se trate de arguição incidental de descumprimento de preceito fundamental. De outro lado, o objeto, a decisão emanada do Poder Judiciário é suscetível de impugnação nesta via excepcional da arguição de descumprimento e, aparentemente, foi observado, no caso, o princípio da subsidiariedade. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator no ponto em que reconhece essa legitimidade ativa do governador do Estado. Bom, eu apenas, em razão dessa questão, eu tive a oportunidade ontem de participar de um debate sobre o novo Código na Ordem dos Advogados do Distrito Federal. E lá naquela oportunidade eu relembrei, e até relembrei, baseado no meu querido amigo, saudoso professor Barbosa Moreira, que há 20 anos atrás o sistema processual brasileiro foi considerado o sistema que contemplava a regra processual mais bela do mundo, naquela parte em que afirmava que se o juiz puder julgar o mérito a favor da parte a quem interessa a declaração de nulidade, ele deve afastar a questão formal e julgar a questão de fundo. Essa é uma questão de fundo importante, de sorte que, se afastada preliminar, a tese que Vossa Excelência sustenta no mérito, ela é muitíssimo importante, porque nós vamos debater aqui sobre salários de empregados que vão se submeter ou não àquela demora da ordem dos precatórios, diante dos princípios constitucionais. E, para isso, vamos ter que vencer também a categorização do que se o Estado é empresário ou se o Estado é a fazenda pública estrito sensu. Então, eu vou rejeitar preliminar, porque eu quero ouvir o voto de Vossa Excelência sobre essa matéria de mérito. E anuncio. Vossa Excelência já pode presumir qual será meu voto. É claro, você já disse. Então, rejeitada a questão preliminar sobre a legitimidade para a propositura da ADPF, vamos passar a matéria de mérito, que já foi aqui enunciada pelo relator no seu brilhantíssimo e minudente voto, e o ministro Alexandre de Moraes, então, em relação ao mérito de ambas as ações, Vossa Excelência pede vista? Sim. Então, aguardarão os demais? Todos. Então, eu proclamo o resultado. Após a Corte, por maioria, conheceu da ADPF e, na parte do mérito, após o voto do ministro Edson Fachin, que dava provimento à DPF, são duas, né?
Dava provimento da DPF do Pará, né? E negava provimento do metrô, não foi isso? Na verdade, o que está na pauta, em primeiro lugar, é a medida cautelar. Portanto, eu estou inicialmente propondo o referendo à medida cautelar em relação à DPF 530, que é oriunda da Emater do Pará, e, via de consequência, se converter o julgamento em mérito, portanto, julgando esta demanda procedente. No que diz respeito à DPF 524, estou propondo que seja infirmada a decisão que tomei, portanto, alterando a percepção inicial e, nesse sentido, julgando, se convertido, por exemplo, do mérito, julgando improcedente a DPF 524. E, após esse voto do ministro Edson Fachin, pediu visto o ministro Alexandre de Moraes, aguardarão os demais. Aqui, mas tem embargo de declaração. Não tem. Eu vou, em razão do horário do retorno do ministro Toffoli, eu vou chamar aquilo que não é possível dentro do horário do primeiro tempo. Então, eu chamo a julgamento de embargo de declaração no agravo regimental, os embargos de divergência, agravo regimental no recurso extraordinário, 1.031.327, da relatoria do ministro Marco Aurélio. São embargos de declaração. Não é? Avulso número 1, de 13 de fevereiro de 2019. Presidente, o acordo não padece de obscuridade, omissão ou contradição. Estou desprovendo o recurso. Há divergência? Não havendo... Só um minutinho, por favor. Ninguém tomou pé ainda do que se... É porque nós estávamos esperando outro processo. Então, estamos esperando chegar... Avulso número 1, de 13 de fevereiro de 2019, embargo de declaração. O ministro Marco Aurélio está ressaltando a inexistência de vícios e negando provimento. Acompanho. Então, proclamo o resultado, negado provimento dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Ainda do ministro Marco Aurélio, lista número 1, de 13 de 3 de 2019, são também embargos declaratórios em que Sua Excelência está negando provimento por inexistência de vícios. Há divergência? Não havendo, proclamo o resultado. Agora eu chamo a julgamento a lista número 1, de 23 de 2019, do ministro Marco Aurélio. São embargos de declaração, os embargos de declaração no recurso extraordinário 723651. O ministro Marco Aurélio não conhece dos embargos. Há divergência? Não havendo, proclamo o resultado. Chama agora a lista número 2 do ministro Marco Aurélio, de 23 de 2019. São embargos declaratórios com inexistência de vícios. Sua Excelência está desprovendo os embargos. Há divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado, suspendo a sessão pelo tempo regimental e voltaremos, então, daqui a 30 minutos.